Nós teríamos que, a essa altura, estarmos distinguindo aquilo que são as coisas humanas e as obras humanas e as necessidades humanas das outras coisas, das coisas evolutivas, espirituais e para o planeta. Então nós teríamos que ter, nesses momentos de transição planetária, uma mudança no nosso discernimento, nos nossos conceitos. Porque as coisas agora dizem respeito a processos internos, processos profundos. Então parece que um campanário é um luxo. Um campanário não é um luxo. Um campanário, um sino, segundo as badaladas que ele dá, isto faz um efeito subjetivo, faz um efeito interno, faz um efeito no inconsciente. E quando nós temos um verdadeiro sineiro, ele espere impulsos que nós precisamos e que são impulsos tão fortes quanto de uma oração, por exemplo. Então, logo que nós tivermos o campanário, nós teríamos que fazer uma aprendizagem, como é que se toca o sino. Para isso ser não apenas uma chamada, mas isso ser também um exercício espiritual, um exercício de ação e um exercício de recepção audível. Então, nós teríamos que compreender essas nuances do ensinamento, teríamos que perceber esses valores, porque cada vez mais deveríamos estar agindo, sentindo, pensando interiormente, internamente, com os nossos sentidos internos. Então, você chamar uma pessoa, você está mexendo com o seu sentido auditivo, mas um sino, quando chama verdadeiramente, e quando a gente está aberto para isso, nós estamos entrando em outras dimensões do ponto de vista da comunicação. E um centro espiritual vive destas coisas. Um centro espiritual não vive da rotina diária, da rotina material. E nós temos pouco tempo para entrar nesta linguagem, para entrar nesse tipo de comunicação. Então, tudo aquilo que é coral, tudo aquilo que é instrumento de sopro, tudo aquilo que é instrumento de ar, órgão, flauta, tudo isto é muito importante nesses momentos em que nós temos que nos sutilizar um pouco à força, porque somos muito materiais, somos muito densos, passamos vidas e vidas nos densificando. E hoje teríamos que trabalhar um pouco mais rapidamente. Bom, aqui nós temos algumas perguntas a respeito de como nos preparar para 2012 e como serão esses dias de escuridão. Veja, a gente tem feito um trabalho de centrar muito na oração. Nós, há muitos anos, falamos de oração, há muitos CDs gravados. Acho que o assunto que mais tem CD aqui, eu acho que é a oração. De forma que ali já foi dito quase tudo o que a gente teria para dizer e para ouvir. É importante que a gente aplique isto em todas as coisas. Então, se já foi dito, se já foi repetido, se já fomos avisados que hoje o mais importante é a oração, aqui há dezenas de perguntas de como se resolvem certas coisas. Como se as pessoas não tivessem ouvido que a oração é que resolve. Então, ou a gente não ouviu, ou vamos ouvir mais uma vez. Oração hoje é a única coisa que resolve, ou certas pessoas não querem ouvir, ou não querem saber disso. E me parece que a origem da gente não querer saber disso é orgulho. É porque nós estamos habituados, vida após vida, a resolvermos as coisas por nós mesmos, do jeito que a gente quer. E quando você está dependendo da oração, o que vai resolver é a oração, não é você. A oração é que resolve. A oração pode resolver qualquer coisa. Agora, depende de como se ora, para que se está orando
E depende de como estamos dispostos diante da oração. Vocês devem ter conhecido casos de pessoas, estão nos registros, que curaram de coisas para a ciência incuráveis, com oração, com processos espirituais, coisa que para a ciência material não tinha jeito, não tinha remédio. Nós sabemos de tudo isto. Agora, por que será que no momento em que nós temos que nos dedicar prioritariamente à oração, ainda estamos fazendo certas perguntas? Quer dizer, a uma certa altura, vê-se que o novo código genético é que vai resolver muitas coisas em nós. Parece que esse DNA, que é o código que nós temos, parece que certas coisas não resolvem. E para isso está aí o novo código. O novo código, que não é um código animal, como é este nosso, que temos um corpo animal, um código genético animal. Então não podemos mesmo passar de um certo ponto. E como o planeta está se sutilizando, o planeta está para receber uma iniciação, vai haver uma grande mudança. E nós, com o nosso código, não podemos sequer alcançar nas menores coisas, como se vê. É preciso mesmo um novo código. Agora, se nós quisermos colaborar com esse novo código, se é que reconhecemos que precisamos dele, que do jeito que estamos não vai, ou não passa de um certo ponto, se a gente compreende isto, se a gente aceita isto e quer o novo código, porque pode também não querer, não é? Que é uma coisa nova. Se a gente quer mesmo este novo código, precisa também se abrir para ele. Porque o novo código genético não é um código animal, como este, que eles colocam lá na sua estrutura e fica. Isto aqui é um código na consciência. De forma que para ser colocado o novo código, através do qual nós vamos compreender de outro jeito tudo, vamos perder um pouco da nossa ignorância. Então, para nós recebermos este código na consciência, é preciso que a gente se abra para ele. Porque tudo aquilo que é consciência leva em conta que temos um livre-arbítrio. Nós temos que, com o nosso livre-arbítrio, desejar o novo código. Com o nosso livre-arbítrio, nos abrirmos para o novo código. Aí ele pode ser implantado na nossa consciência. Não pode ser implantado à força, porque até hoje e até o momento de receber o novo código nós temos livre-arbítrio. Então o novo código não pode ser posto à força dentro de alguém, porque ele tem livre-arbítrio de querer ou não. Então, se nós não quisermos ou não estivermos interessados, o livre-arbítrio não permite que seja implantado. Então, o primeiro passo é a gente refletir um pouco sobre esse assunto do livre-arbítrio. Porque enquanto nós tivermos livre-arbítrio funcionando, não há possibilidade de novo código genético. Então precisa primeiro que a gente compreenda, que a gente aceite, que a gente queira, que a gente implore do alto que nos dê forças para renunciarmos ao livre-arbítrio. E aí começa então um trabalho sutil, um trabalho interno, um trabalho superior em nós, nas nossas células, nas células cerebrais, um trabalho na alma. Aí começa um trabalho interno, mas porque nós pedimos, porque nós nos abrimos para ele. Então aí esse livre-arbítrio vai sendo redimensionado, vai sendo diluído e a alma ou o ser interior começa a se emergir um pouco mais, começa a decidir as coisas por nós, o eu superior começa a nos guiar. Então, isto tudo é o que nós temos que fazer agora. E para aqueles que acham que isso é um trabalho longo, que isso é um trabalho que vai demorar muito e que não dá tempo, este trabalho não é feito no relógio, nem no calendário. Esse trabalho é feito no tempo real. Esse trabalho é feito em um tempo que nós temos no nosso interior. Não é neste espaço e nem neste tempo que nós conhecemos.
Então, nós precisamos apelar para esses nossos níveis internos, nós precisamos apelar para o desconhecido em nós. Você não tem que olhar para você e dizer, eu não presto para nada, eu tenho esse defeito. Você tem que olhar para o desconhecido em você. Você tem que contar com aquilo que você tem na sua essência que você não conhece. Porque nós todos temos uma essência íntegra e não conhecemos esta essência. Então nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos quem somos. Os mestres indianos sempre disseram, pergunte o que você é. Primeira pergunta que se tem que fazer, o que eu sou? Porque nós não sabemos o que somos. Nós achamos que somos estas coisas óbvias, que nós temos consciência de que somos. O que nós somos mesmos, nós não sabemos. Então é preciso que você pergunte o que você é. E aí você vai ver que você é um ser que, enquanto está usando o livre-arbítrio, está no plano mental. Porque livre-arbítrio se usa na mente. E livre-arbítrio é uma escola. Você escolhe, muito bem, então agora você vai viver a sua experiência. Não dá mais tempo para estas coisas. De forma que é preciso realmente que a gente mude uma chave no nosso processo. Realmente que mude uma chave. Agora, como farei nas noites e nos dias de escuridão? Como farei? Orar. É sempre a mesma resposta. Orar. Agora, não precisa esperar chegar, porque são dias concretos. Isto não é simbólico, não. Isto não é simbólico. Muita gente já sabe o que serão os dias de escuridão. Muita gente já sabe que vai ser escuro mesmo, concretamente. E já sabemos, há 2000 anos no mínimo, que quando começarem os dias de escuridão, nós temos que entrar em casa e trancar a porta, e não abrir a porta para ninguém. Como estas coisas nunca aconteceram conosco, nós achamos que acontece com os outros, não conosco. Então, embora a gente já saiba que vão chegar os dias de escuridão, você tem que entrar em casa e fechar a porta. Não sei por que se acha que isso vai acontecer num outro planeta, ou já aconteceu, não vai acontecer comigo. E outro dia uma pessoa perguntou, e o que fazer dentro de casa? Orar. Orar. Eu acho que já passou do tempo de nós sermos muito crianças. Crianças sempre estaremos nesse ciclo, porque esta é uma humanidade criança, não é uma humanidade adulta. Então, criança sempre seremos, até um certo ponto, até um outro ciclo. Mas criança recém-nascida, não. Não somos recém-nascidos, temos milhões de anos. Ainda somos crianças, mas não recém-nascidos. Pessoa diz, eu gostaria de compreender por que Mahindra não se materializa para que possamos vê-la. Nós não temos ideia, nós não temos a menor ideia do dispêndio de energia que é para uma consciência se materializar. Nós não temos ideia do que é isto. E nós temos na economia planetária um conhecimento de que não podemos desperdiçar energia. Não podemos desperdiçar energia porque o reino humano, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral estão desvitalizados. Então, Mahindra, que conhece tudo e conhece também que nós já estaríamos no ponto de estarmos com a fé diante de certos fatos internos, não iria reunir energia para se materializar para seres que já deviam poder percebê-la. Isto seria uma coisa contra a lei da economia, no sentido universal, né? Não nesse sentido aqui. Isto aqui não é economia. Então, dentro da lei da economia, Mahindra se materializar para nós, que sabemos até muito mais
do que precisaríamos saber sobre ela? Ela vai ter ainda que se materializar? E aquela energia que nós não temos ideia do que é, para isto acontecer, não devia estar sendo empregada em tantas outras coisas? Mas estou fazendo um discurso material. Mas, dentro de um ponto de vista espiritual, se uma pessoa vê Mahindra ali e eu não vejo, é porque não sou clarividente ou não tenho os meus sentidos internos abertos, senão estaria vendo. Então, como posso ver Mahindra se eu não tenho os meus sentidos internos abertos? Se eles estão trancados? Porque só usei durante vidas e vidas e vidas os meus sentidos materiais e externos. Eu sempre vivi nos meus sentidos e agora, de repente, quero ver Mahindra. Como? Se você tivesse desenvolvido os seus sentidos internos, você estaria vendo Mahindra o tempo todo. Não só quando dizem que ela aparece. O tempo todo você estaria vendo. Se estivesse sintonizado com ela. Nós temos que tirar lições dessas coisas. Esta humanidade, além de ignorante, é orgulhosa. É orgulhosa. Então nós teríamos que olhar realmente para nós mesmos e reconhecermos tudo o que teríamos que mudar de nossa parte. À medida que vamos fazendo a nossa parte, aí vão acontecendo aquelas mudanças que por nós não podemos fazer. Bom, mas como aqui tem perguntas muito específicas sobre esse trabalho de Mahindra, sobre o planeta e, portanto, sobre nós também, como tem perguntas muito específicas, nós precisamos ver que oração e perdão, isto vai acabar em redenção. Mas oração e perdão começa por nós. Começa por nós. Oração é um ato de fazer pressão, é um ato de pedir, é um ato de ir ao encontro, obviamente de algo mais alto. Não ir ao encontro de algo em linha horizontal, porque vamos encontrar gente como nós, em horizontal. Então, oração é uma forma de pressão, é uma forma de ir ao encontro de coisas elevadas, de coisas que estão nos outros planos. E isto depende de nós. Esse ímpeto, esse movimento de orar, isto depende de nós. E perdoar também depende de nós. Porque é muito fácil pedir perdão a Mahindra. Não precisa nem pedir, porque ela é o próprio perdão. Quem pede perdão a Mahindra é ignorante, porque ela é o próprio perdão. Então não precisa nem pedir. Acontece que antes dela perdoar, ou antes do universo perdoar, precisa que nós nos perdoemos. Nós temos que perdoar a nós mesmos primeiro. Porque como vai uma pessoa ser perdoada se ela não se perdoa? Isto é energia perdida. Isto é contra a economia universal. A economia universal não tem nada a ver com esse conceito de economia que nós temos. Então, se você pede perdão, Mahindra, e depois continua com a consciência pesada, como muitas pessoas aqui estão dizendo isso. Claro, você primeiro se perdoe. Você primeiro precisa se perdoar. Porque como vai perdoar você se você ainda se condena? Se você ainda, no seu orgulho, acha que não presta. Isto é orgulho. Achar que não presta e achar que é muito bom, isto se equivale. Você não tem que achar nada de você. Quem acha alguma coisa de si, precisa aprender a não achar mais nada de si. Porque depois que a gente não acha mais nada de si, aí que é possível uma cura real, uma cura profunda, uma cura cósmica. Mas enquanto você está aí como protagonista, enquanto você está aí como autor de você, autor da sua vida, que perdão que você quer? Você tem que primeiro se perdoar de ser tão orgulhoso, tão ignorante. Se perdoar por isso, não ficar triste por isso, nem se condenar por isso. Se perdoar por ser tão ignorante. Se perdoa primeiro, aí sim. Aí você vai ficar livre de todas essas acusações que a gente faz sobre nós mesmos, não é? São todas acusações isto. Escute, o que nos criou? Quem é que nos criou?
Foi um homem qualquer, como se faz aqui na Terra, que foi que nos criou. Será que isto que nos criou não sabe criar? Então, se nós achamos que somos tão ruins assim, nós não temos ideia nem do que somos, nem de onde viemos, nem quem nos fez. Porque aquilo que nos fez sabe o que faz. E esse processo que nós vivemos, incompreensível para a mente comum, esse processo que nós vivemos é um processo realmente de perdão, em princípio. Nós temos que perdoar a nós mesmos, temos que nos perdoar por tudo que fizemos. E a partir daí, estamos mais limpos. Estamos, como se diz nas religiões, estamos confessados. Mas você precisa se perdoar. O perdão é para si primeiro. Porque aí você se libera de tudo isto que você se impõe como recordação do que você fez. Você precisa fazer esse ato, dar este passo. Eu me perdoo mesmo. Aí sim vem o perdão verdadeiro e te limpa. E se você está com esta carga da culpa que você carrega nas suas costas, porque quem é que não carrega isso nas costas? Quem é que não carrega? Quem? Então, se você não se perdoa, está perdendo tempo. Vamos ver se não deixamos de embarcar nesse foguete. Vamos ou não? Vamos ver se embarcamos nesse foguete. Porque, como seres humanos, já tivemos oportunidade de receber todos os mandamentos possíveis e imagináveis, que já devíamos ter vivido aquilo tudo. Porque aqueles mandamentos são todos para seres humanos. E se ainda precisamos de alguma coisa como seres humanos, é só pegar os 10 mandamentos e começar de novo. Agora, aqui nós estamos num momento cíclico no qual não estamos preparados para vivê-lo. Isso também já foi dito. Nós não estamos preparados para compreender o momento cíclico que estamos vivendo. Então a misericórdia cósmica desceu e misericordiosamente vai fazer em nós o trabalho. Vocês já perceberam isto? Perceberam? Então não vamos prolongar a nossa moleza, aqueles que Cristo disse que cospe da boca dele. Se você não é quente nem frio, eu te cuspo da minha boca. Vamos deixar de ser mornos? Perguntam aqui, quando Maindra fala em cumprirmos as leis, como seria isso atualmente? Então, cumprir as leis são tantas, não? Tem uma única, que é a desse sistema solar, que é a do amor-sabedoria. Agora, de uma outra forma, ela já falou isto várias vezes. Perdão, reconciliação. Reconciliação, que é outra coisa que nós teríamos que providenciar, reconciliação é algo que vem do perdão. Primeiro você se perdoa. Porque se o cosmos nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? É muito orgulho, não é? É muito orgulho. Então, primeiro o perdão. E depois do perdão, depois de você ter se perdoado, aí vai se reconciliar. Vai se reconciliar com tudo aquilo que você se separou. Reconciliação. Não precisamos perguntar como é que se faz isto. Estas coisas importantes se fazem em nós. Não somos nós que fazemos. Nenhum de nós é capaz de se reconciliar com alguma coisa com a qual já se dividiu. Nenhum de nós é capaz disso. No entanto, sabemos que é preciso reconciliação. Reconciliação porque somos um, todos somos um. Então não tem sentido estar dividido de alguém. Agora, precisa compreender isto e precisa se dispor a isso, se abrir a isso. Se eu compreendo e me disponho, a misericórdia faz a coisa. A misericórdia faz isso em nós. Nós não precisamos ser capazes.
Nós só somos capazes de coisas mínimas, menores, negativas. Nós não somos capazes de coisas maiores. As coisas maiores são feitas em nós. São feitas em nós. Mas aí nós precisávamos reconhecer o nosso orgulho, que é básico e vai até o fim. Precisamos reconhecer o nosso orgulho e dizer: faça em mim. É simples isto. É simples dizer. Mas querer mesmo que seja feito em nós, pela misericórdia cósmica, eu acho que essa é uma das coisas que a energia está fazendo tudo para que a gente compreenda, aceite, não é? E deixe acontecer. Pessoa pergunta: a graça do perdão dos nossos karmas, essas graças foram dadas às pessoas que estão abertas ou aos puros de coração, ou a toda a humanidade, sem distinção? Bem, o que temos ouvido é que a graça vem para todos. É que a graça vem para todos. Eu vou dar uma ideia minha, como eu estou compreendendo. Esta humanidade não conseguiu se resolver. Então, o amor cósmico por nós é tão grande, nós não conseguimos o que deveríamos ter conseguido. E o amor cósmico é tão grande que resolveu resolver. Ele pode fazer o que quiser. E realmente, ainda que isto seja uma coisa contra a todas as expectativas, o nosso karma foi resolvido. Naquilo que nos impedia para dar certos passos. Claro que ninguém pode tornar uma pessoa como nós inocente de repente. Então, quando diz que o karma foi resolvido aquele tanto de karma que nos impediria karmicamente de passar por um certo passo. Aquilo que impedia, aquilo foi resolvido, para que a gente possa dar o passo. Agora, dado o passo, claro que vai ficar um karma que aí nós vamos ter que assumir. Mas aquilo que realmente nos impedia, e cada um tinha uma coisa, não? Aquilo que realmente nos impedia karmicamente de dar um passo, aquilo foi resolvido. Agora, para que isso tudo? É querer saber demais, não? Porque aí é querer negar o mistério. Querer negar o mistério. O mistério faz parte da realidade superior. O mistério faz parte da realidade superior. Por mais clarividente que seja um indivíduo, vai chegar num ponto que ele vai se encontrar com o mistério. Ele vai sendo clarividente em tudo aquilo que é permitido. Mas, de repente, ele vai estar diante de um mistério que a clarividência dele não vê resolvido. O mistério está sempre presente. O mistério deve estar presente. E nós temos que estar muito alegres e firmes diante do mistério. Quando aquele mistério foi desvelado, acabou tudo, não tem o menor interesse. O interesse era o mistério. Bom, isso são coisas do DNA, coisas deste código animal. Então, quem está com este código animal tem tudo isso, é assim. Então, vamos nos abrir. Eu me lembro que, quando se estava lá nas montanhas de Erques, Saruma dizia: a gente vem aqui para receber o novo código. Por isso que a gente vem aqui. Naves, essas coisas, tudo isso é uma aparência, porque estão no trabalho, estão trabalhando, mas nós estamos aqui para receber o novo código. Porque nesse código atual não vai. Então, é preciso receber o novo código, para aí começar. Porque não tem outro jeito. Ou o novo código, ou ficamos como estamos. Um pouquinho mais limpinhos, um pouquinho mais lixados, um pouquinho mais depilados. São a mesma coisa. Nós temos dívidas impagáveis.
Nós temos dívidas para com o plano evolutivo que não seria possível pagar. Não sei se se pode imaginar uma coisa destas. Nós temos tanta dívida que seria impagável. Então, quando se apresenta uma situação na qual nós vamos estar quites, nós nem chegamos a perceber. Porque as nossas dívidas são tão impagáveis que nós não podemos compreender o que está se passando ali. Nós não acreditamos, diante das nossas dívidas, que nós não temos a conta, mas sabemos. Então, diante disso, isto nos amortece um pouco. E nos impede de estar realmente nus, realmente entregues, realmente crianças. Realmente com uma folha em branco, para que em seguida comece a se escrever outra coisa. Eu acho que não seria o caso de estar realizando exercícios de imaginação criativa com vocês, porque vocês já não são mais criancinhas e não vão começar a fazer isso aqui. Mas vocês podem ir jogando fora as suas coisas, vão jogando fora, não precisa fazer esse exercício. Vocês fazem sozinhos isso. Quem quiser, não é bem entendido. Quem quiser. E joguem tudo fora. Chuva, vento, fogo, isto tudo limpa. Vocês viram o incêndio que aconteceu aqui anteontem, não me lembro. Então aquilo já começou a limpar. Uma extensão simbólica. Começou a limpar. Hoje veio a chuva, começou a lavar. Vamos ver se nos unimos a esses elementos, não? A esses nossos irmãos de outra evolução. Vamos ver se unimos esses elementos, nossos irmãos. Vamos fazer a nossa parte.